Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Irmão e irmã, que a paz e o amor de Deus estejam com você nesse domingo, dia 6 de novembro. A igreja celebra nesse dia o Dia de Todos os Santos. O dia oficial é o dia 1º de novembro, porém, quando cai na semana, sempre é no domingo a seguir a esse dia 1º. Então, hoje, a igreja está comemorando e celebrando o dia de Todos os Santos. E você e eu somos chamados a vivermos a santidade, a sermos santos, a estarmos mais perto de Deus para podermos caminhar com Ele até a eternidade. Sede santos, porque eu, Senhor, vosso Deus, sou santo. E eu convido você para que juntos nós possamos tomar o livro da Palavra de Deus e escutarmos esta mensagem que o Senhor tem para cada um de nós, onde Ele traz os ensinamentos maravilhosos para cada um de nós. E a gente vivendo esta pregação do Senhor, certamente nós estaremos com Ele no céu, na glória eterna. Vamos abrir a nossa Bíblia no Evangelho de São Mateus, no capítulo 5, versículos de 1 a 12. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Vendo aquelas multidões, Jesus subiu a montanha, sentou-se e seus discípulos aproximaram-se dele. Então abriu a boca e lhes ensinava, dizendo: Bem-aventurados os que têm o coração de pobre, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sereis quando vos caluniarem, quando vos perseguirem e disserem falsamente todo o mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor, que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados e nos conduzam à vida eterna. Amém. Irmãos e irmãs, que palavra maravilhosa que a igreja nos traz para refletir. Este sermão da montanha, ou também chamado de as bem-aventuranças. Isso se deu após o início da vida pública do Senhor. E as pessoas que se encontravam com ele, as pessoas que o viam, queriam se aproximar mais e mais dele. Então, ele escolheu um lugar propício para poder falar para a multidão. Na montanha era o lugar que eles escolhiam para falar com Deus. E ali, Jesus viu também a oportunidade de não só falar com Deus,
mas também falar de Deus para aquelas pessoas. Por que falar de Deus? Porque Deus é Pai, Deus é amor, Deus é bondade, e Deus criou, formou cada um e todos nós, e Ele quer nos levar para a glória eterna. E quantos são aqueles que ainda não sabem disso? Como naquele tempo também não sabiam? E Jesus então começou a dizer para aquelas pessoas que queriam se encontrar com Ele, queriam ser felizes, mas Ele ali faz esta pregação, faz esse discurso, faz esse sermão, e é preciso, irmãos, prestar atenção da forma que Jesus fala. Como foi aquela pregação do Senhor para aquelas pessoas? Em momento algum ele acusou ninguém. Em momento algum ele falou do erro das pessoas, mas ele proclamou a grandeza, a bondade de nosso Senhor Jesus Cristo, as aventuranças, as bem-aventuranças que o Senhor traz para os seus filhos. Quando nós falamos de bem-aventuranças ou bem-aventurados, o que significa isso? Mais do que felizes. Ser feliz é maravilhoso, mas ser bem-aventurado é muito mais, irmãos. Nós até podemos ver que as pessoas quando falecem, estão sendo estudadas para serem declaradas santas na igreja do Senhor, elas passam primeiro pelo estágio, de bem-aventurado. Quer dizer, uma pessoa que era muito feliz por seguir o Senhor, por fazer a vontade do Senhor. Depois, então, ela passa a ser um beato, um beatificado. E depois, por fim, a pessoa é canonizada ou santificada. Então, o Senhor já nos fala aqui, bem-aventurados. Olha que maravilha. Melhor, Olha que maravilha. Mais do que feliz é aquele que tem um coração de pobre. Aquele que é desapegado. Porque aonde está o teu coração, está o teu tesouro, fala o próprio Senhor Jesus. E aqui ele nos diz, bem-aventurados os que têm um coração de pobre, um coração que não tem tesouros materiais. Aonde está o teu tesouro, está o teu coração. E se aqueles que são desapegados das coisas materiais, eles então não têm um tesouro para colocar o seu coração. Coloca o seu coração em Deus. Deixa o seu coração se unir ao coração de Deus. E por isso a felicidade, por isso a bem-aventurança, por isso a alegria de poder estar com o Senhor. Depois ele diz, mais do que feliz é aquele que chora, porque assim será consolado. Como assim? Mais do que feliz é aquele que chora. Porque o choro, ele passa, mas logo vem a alegria. Então, as pessoas às vezes sofrem, às vezes choram e não esperam da alegria que vem do alto. Porque talvez não conhecem a palavra de Deus ou então não acreditam na palavra de Deus, não se deixam mover por ela. Bem-aventurados os mansos,
porque possuirão a terra. A terra não é de pessoas que são briguentas, que são violentas, mas são de pessoas pacíficas, são de pessoas mansas, são pessoas que têm o coração dócil. Difícil falar isso nos nossos dias, não é mesmo, irmãos? Tantas provocações, tanta violência que está no nosso meio, mas a tendência nossa é revidarmos, não é? Revidarmos as agressões verbais, revidarmos aquilo que vem contra o nosso pensamento. E aqui o Senhor fala: bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede, não é de comida, mas de justiça. Aqueles que procuram fazer o bem sem olhar a quem. Aqueles que procuram fazer o melhor aonde estiverem, fazendo o melhor para as pessoas, como se estivesse fazendo para o próprio Deus. Bem-aventurados os misericordiosos, aqueles que têm o coração desprendido, aqueles que têm o coração humilhado, que se deixa tocar pela graça de Deus. Bem-aventurados os misericordiosos, aqueles que acolhem as pessoas, aqueles que têm desejo e buscam fazer o melhor para as pessoas, sobretudo para os mais necessitados. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Quem tem as mãos limpas e o coração puro, esse é que pode entrar no santuário do Senhor, como diz o salmista: Senhor, quem entrará no teu santuário? O que tem as mãos limpas e o coração puro. Sem a pureza do coração, não é possível ver a Deus. Se você quer ver a Deus, busque a pureza do seu coração. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. A paz. Primeiro desejo de Jesus quando se encontrou com os seus discípulos: a paz esteja convosco. Jesus nos chama a sermos pacíficos, a vivermos a paz. E a paz verdadeira, somente quem traz e quem dá é Ele. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Quantas pessoas que querem e buscam ser justas e não são compreendidas, muitas são até mortas, não é? E aqui o Senhor fala: bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sereis quando vos caluniarem, quando vos perseguirem e disserem falsamente todo mal contra vós por causa de mim. Olha, eu ficar feliz quando alguém me critica, quando alguém me calunia, quando alguém me chama de fanático, de beato disso e daquilo, eu vou ficar feliz? O Senhor diz: bem-aventurado, mais do que feliz, é aquele que se deixa. Bem-aventurado sereis quando vos caluniarem, quando vos perseguirem e disserem falsamente todo mal contra vós. Por causa de mim, diz ele. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Nós não somos, então, primícias do sofrimento, da calúnia, mas nós somos filhos de Deus. E se somos filhos de Deus, nós trazemos em nós essa marca
E esta marca que nos apresenta para o mundo, e o mundo muitas vezes odeiam a palavra de Deus, odeiam o próprio Senhor. Então, que nós, nesse dia, nesse domingo, dia de todos os santos, o que nós precisamos renunciar é a nossa vida mundana, nossa vida de pecado, nossa vida de revanchismo, de implicância, de briga, de confusão, e que nós busquemos a mansidão, a pureza de coração, a justiça e a paz. Somente assim nós seremos muito mais do que felizes. Que Deus abençoe você, sua casa e sua família, que a paz e o amor de Deus permaneça com todos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? A alegria do Senhor seja sempre a nossa força. Sorria, Jesus te ama e salve Maria. Sede santos, porque o Senhor é santo.